Libertação. Como acessar o poder sobrenatural e a autoridade de Deus para derrotar o diabo. Randy Clark. Capítulo 6. Sinais de demonização. Com frequência me perguntam: como você sabe que está lidando com o demônio? Creio que o dom espiritual do discernimento nos capacita a reconhecer a diferença entre aflições demoníacas e aflições físicas e mentais. No final da década de 1980, implantei uma nova igreja na elegante região sul de St. Louis, Missouri. Começamos com grupos pequenos chamados kinships, vínculos familiares, que se reuniam em casas domésticas. Nessas reuniões as pessoas adoravam, transmitiam palavras de conhecimento, profetizavam, oravam por cura e estudavam a Bíblia. Certa noite, uma mulher a quem chamarei Mary compareceu ao grupo Kinship. Mary era católica. Eu a conhecera durante o nosso trabalho de voluntariado em um banco local de alimentos chamado Feed My People, Alimentem o Meu Povo. Mary sofria de dor no ombro e pediu uma oração de cura. Quando começamos a entrevistá-la para conhecer a origem de seu problema e, por conseguinte, poder orar mais especificamente, ficamos sabendo que a dor a fazia acordar várias vezes durante a noite, o que a impedia de ter um bom sono de descanso. Aparentemente não havia uma causa natural para a dor, como um paciente ou lesão no ombro. Também não havia caso anterior de artrite na família dela e nenhuma briga que pudesse ter causado algum tipo de maldição. Ela não havia participado de reuniões espiritualistas ou da nova era que pudessem ter aberto caminho para a demonização. Sem saber a causa da dor, começamos a orar pedindo cura para o ombro de Mary. Quando uma maldição é lançada sobre alguém, a consequência pode ser uma aflição relativamente branda, como a dor de Mary no ombro, ou até uma aflição física ou mental, como a que sentiu uma mulher a quem ministrei no Brasil. Ela sofria de uma grave deformidade física causada por uma maldição. Sua história é contada em detalhes no capítulo 8, quando analisaremos as maldições com mais profundidade. Espíritos de aflição. Quando oramos por Mary pela primeira vez, ela não estava sentindo dor, mas assim que orei, a dor começou. Esse pode ser um sinal de que o problema físico tem origem espiritual, isto é, um espírito de aflição. Depois de uma breve oração, parei para conversar de novo com ela, a fim de descobrir o que estava acontecendo. Ela disse que a dor desapareceu do ombro e se alojou imediatamente no pescoço. Se a dor começar a mudar de lugar no corpo da pessoa quando alguém está orando por ela, é sinal de que há um espírito de aflição agindo. Sabendo disso, mudei a forma de orar e comecei a dirigir-me ao espírito de aflição, ordenando que saísse em nome de Jesus. Mary disse então: a dor desapareceu do pescoço e agora está no ombro direito. Eu disse novamente: ordeno que este espírito de aflição saia do ombro de Mary em nome de Jesus. Saia! Mary respondeu. A dor desapareceu. Mas alguns segundos depois ela complementou. Agora está no cotovelo. Continuei a ordenar ao espírito de aflição que saísse em nome de Jesus. Ele saiu do cotovelo e se alojou no pulso. Quando dei nova ordem para que saísse em nome de Jesus, ele saiu do pulso e foi parar nos dedos dela. Ordenei de novo que saísse em nome de Jesus e ele saiu dos dedos e deve ter saído do corpo todo, porque ela disse que não estava mais sentindo dor. Quando a vi novamente algumas semanas depois, ela me contou: não senti mais dor, nem despertei no meio da noite com dor desde que você orou por mim. 10 anos depois, ela continuou livre da dor que tanto a atormentara. É comum ouvirmos a expressão espírito de aflição, usada no Ministério de Libertação. Trata-se apenas de outra palavra para demônio. Os espíritos de aflição que nos atormentam psicologicamente só fazem isso quando são autorizados a fazê-lo, quando há uma porta aberta. Eles são capazes de causar um impacto no nosso modo de pensar e sentir e de distorcer as nossas emoções para que nos comportemos de maneira anormal e idólatra.
Quando o espírito de aflição ataca, ele não precisa da autoridade de uma porta aberta. Ele simplesmente ataca, como ocorreu com Mary. No caso da mulher da Bíblia que vivia encurvada por causa de um espírito maligno, aparentemente não havia nenhuma causa responsável por sua aflição. Vemos Jesus simplesmente ordenando ao espírito de aflição que saísse dela. Lembro-me da vez que vivenciei dois dos maiores milagres do meu ministério. No exato momento em que aconteceram em uma casa a milhares de quilômetros de distância, o meu filho de 1 ano de idade, Jeremias, sofreu o efeito de um espírito de aflição. Ele despertou de um sono profundo, gritando por causa de uma terrível dor de ouvido que não estava sentindo quando foi dormir. A minha esposa, Diane, sentou-se ao seu lado e orou por ele, mas só conseguiu fazê-lo parar de gritar quando começou a orar em línguas. Diane teve de sentar-se ao lado dele, orando em línguas até às 5 horas, quando ele finalmente se aquietou. Creio que um espírito de aflição o atacou em razão dos milagres que estavam ocorrendo enquanto eu ministrava. Foi a única vez na vida que ele teve dor de ouvido. Os espíritos de aflição tentarão voltar e poderão voltar à pessoa da qual foram expulsos. Precisamos nos lembrar de aconselhar as pessoas a quem ministramos, informando que elas possuem autoridade para ordenar que qualquer espírito de aflição saia, caso este tente retornar. Esses espíritos são muito persistentes e às vezes a pessoa precisa ser mais persistente ainda para fazer o espírito desistir e ir embora. Se ela não entender a autoridade que possui, o espírito de aflição poderá convencê-la de que não está curada. Quando isso acontece, a autoridade sucumbe e o demônio pode voltar a afligi-la. Embora nem todas as manifestações físicas e mentais sejam demoníacas, algumas manifestações físicas podem indicar demonização. Assim como a dor de que se manifestou no corpo de Mary, você também poderá perceber sonolência repentina, deformações faciais ou olhos revirados e vozes alteradas. Lembre-se, os demônios nem sempre se manifestam, e manifestações físicas como essas nem sempre indicam a presença de um demônio. Cada caso precisa ser investigado e analisado para que se possa determinar a raiz do problema. O Espírito Santo está sempre presente para guiar-nos com discernimento. Quando analisamos as situações que nos são apresentadas no decorrer do ministério de libertação, é importante ter em mente que o diabo deseja humilhar o povo de Deus e não perde nenhuma oportunidade de fazer isso. O estudo dos relatos de demonização na Bíblia nos ajuda a entender melhor as maneiras de que Satanás escolhe para humilhar as pessoas. Nos evangelhos, os endemoniados são descritos como nus, retirados da sociedade, isolados, acorrentados, imundos e apresentando comportamentos humilhantes e destrutivos, como atirar-se no chão ou no fogo, dar gritos agudos e vociferar, e exibir uma força super-humana que os torna incontroláveis e perigosos. Na história do endemoniado Gerazeno, em Marcos 5, vemos claramente alguns sinais de demonização que analisarei daqui a pouco. Mas quando lemos o relato a seguir, acho muito importante notar que até a pessoa mais endemoniada da Bíblia ainda teve a liberdade de recorrer a Jesus. O inimigo não foi capaz de mantê-la afastada do Senhor. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo.
Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falara também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Marcos 5, de 1 a 20. Sinais de demonização. O que procurar? Estes são, então, os sinais principais que indicam que a pessoa está sendo possuída por demônios. Lembre-se, cada caso que você encontrar deve ser analisado. O Espírito Santo está presente para o guiar com discernimento. 1. Isolamento, principalmente da família. 2. Comportamento fora de controle. 3. Machucar-se intencionalmente, inclusive automutilar-se com cortes no corpo. 5. Humilhação. Os demônios gostam de humilhar a pessoa e sua família. 5. Doença mental. A doença mental pode ser sinal de opressão demoníaca ou demonização, porém é importante entender que nem todas as doenças mentais têm necessariamente origem demoníaca. Isolamento. No topo da lista encontram-se o isolamento e a separação, principalmente da família. O homem que Jesus encontrou não vivia mais em um lar, vivia entre os sepulcros, em um lugar de morte. É possível imaginar que esse comportamento se tornou tão devastador e perigoso à família que o homem foi forçado a sair de casa, ou talvez tivesse saído por conta própria. A Bíblia não menciona, mas o ponto principal é que, sem levar em conta o motivo, havia ocorrido uma separação entre o endemoniado e sua família. O comportamento dele, mais a vergonha e a culpa que o acompanhavam, provocaram a separação. Se virmos o mesmo acontecer na vida de alguém, é sinal de que existe algo maligno em andamento. É muito comum ver esse comportamento ligado ao alcoolismo, dependência química e perversão sexual. Comportamento fora de controle. Embora estivesse acorrentado, o homem possuía uma força sobrenatural a ponto de nem mesmo as correntes conseguirem prendê-lo. Ele estava fisicamente fora de controle e vivendo de maneira perigosa. A mulher jovem e franzina mencionada anteriormente, que recebeu aconselhamento de 2 dos meus professores do seminário, exibiu o mesmo tipo de força sobrenatural. Há também o tipo de comportamento fora de controle que força a pessoa a fazer coisas que ela não quer. Impulsos intensos, fortes e motivacionais em forma de tentações e compulsões podem dominar a pessoa. Em geral, ouvimos dizer que alguém que passou a ter comportamento ligado a vícios e compulsões não queria agir dessa maneira, mas não consegue parar e chega a ponto de odiar-se. Esses 2 tipos de comportamento fora de controle podem ser sinais de demonização. Autodestruição. O terceiro sinal de demonização é machucar-se intencionalmente,
inclusive automutilar-se com cortes no corpo. A Bíblia diz que o homem gritava e se cortava com pedras. Lembro-me da primeira vez em que conheci uma pessoa que se automutilava com cortes no corpo. Ela pertencia a uma família abastada da região. O pai era alto executivo de uma empresa de grande porte, um homem de muito poder e influência. Ela morava em uma área muito fina e elegante e dirigia seu carro por cerca de 30 minutos para aconselhar-se comigo. Bipolar, ela se automutilava com cortes e tinha baixa autoestima. Disse-me que eu jamais poderia ir à sua casa. Um dia, não sei porquê, senti que deveria ir à casa dela. Cheguei e toquei a campainha. Ela estava lá e, apesar de não querer me convidar para entrar, foi educada e permitiu que eu entrasse. Assim que passei pela porta, percebi por que ela não queria que eu fosse lá. Normalmente não sou muito sensível, não sou alguém que sente ou discerne facilmente o ambiente espiritual à minha volta, mas senti opressão quando entrei na casa. Foi muito forte. A casa estava totalmente desarrumada. Era dia, mas todas as persianas estavam fechadas. O ambiente era escuro e havia um ar de opressão por toda parte. Tudo estava fora do lugar. A casa era bonita, porém se encontrava em completa desordem. Havia pilhas de objetos até onde a vista conseguia alcançar. Avistei uma profusão de livros sobre feitiçaria e ocultismo. Descobri que a mãe dela estava envolvida em ocultismo. Quando alguém se envolve em atividades do ocultismo, torna-se presa fácil do diabo e leva os filhos junto. No caso daquela mulher, é bem provável que seus problemas de bipolaridade e automutilação tivessem raízes na espiritualidade das trevas dentro da casa em razão das atividades de ocultismo praticadas pela mãe. Humilhação. Os espíritos malignos adoram humilhar as pessoas e suas respectivas famílias. Sabemos disso e é por essa razão que Botari ensina que não devemos permitir que elas vomitem ou se manifestem de maneiras humilhantes. Apesar de muita gente achar que a pessoa precisa manifestar-se para libertar-se do demônio, esse não é o caso. Se o demônio começar a manifestar-se, precisamos impedir essa manifestação e avisar a pessoa que ela não necessita render-se aos espíritos malignos. Nunca devemos permitir no ministério de libertação que os demônios assumam o controle. Doença mental é o quinto e último sinal da nossa lista. Conforme mencionei, nem todas as doenças mentais têm origem demoníaca. Podem ser, no entanto, um sinal de opressão demoníaca e demonização ou problemas mentais, e quase sempre se manifestam em forma de comportamento humilhante. A primeira pessoa que recebeu cura de uma doença mental depois que orei por ela foi um homem da minha igreja. Ele havia sido casado, mas a doença mental o afastou da esposa e dos filhos. Esse transtorno provocava nele completas interrupções com a realidade. Todos os anos, embora estivesse recebendo medicação, ele apresentava episódios que o levavam a permanecer hospitalizado por até 2 semanas. Certa vez ele tirou toda a roupa e correu nu pelas ruas da cidade. Em outra ocasião, ele se levantou durante uma reunião e chamou o evangelista que a dirigia de falso profeta, dizendo um amontoado de coisas horríveis. Seu comportamento era terrivelmente humilhante para ele próprio e para sua família. O homem estava noivo quando ministrei a ele, mas demonstrava preocupação de que sua doença mental poderia comprometer seriamente sua segunda tentativa de ter uma vida familiar. Na primeira vez em que nos encontramos para orar, eu o fiz sentar-se, coloquei a mão em sua cabeça, abençoei-o e orei por ele. Acho que orei por uma boa meia hora ou um pouco mais. A certa altura, ele me disse que parecia haver algo ocorrendo dentro da sua cabeça. Deus curou aquele prezado homem e ele passou a ter uma vida normal. Nunca mais foi hospitalizado. Casou de novo, teve filhos e tornou-se líder na minha igreja. Humilhação demoníaca.
Aos 21 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igrejinha em um vilarejo rural. A denominação era razoavelmente liberal, mas a igreja em si era conservadora. Aos domingos, apenas 6 adultos compareciam, todos com mais de 60 anos, e só 6 crianças frequentavam a escola bíblica dominical. Aquele pequeno vilarejo parecia um bairro deteriorado e a presença demoníaca estava por toda parte. A casa perto da residência pastoral era totalmente preta, sem revestimento, e tinha um carro sobre blocos no quintal e um motor instalado na varanda. A mulher que morava ali era mentalmente enferma. Disseram-me que ela havia afugentado vários pastores na cidade. No passado fora uma mulher bonita, mas agora tinha o semblante pesado e sem nenhum atrativo e ainda usava um batom vermelho borrado ao redor da boca. De vez em quando ela batia na casa pastoral. Sem saber quem era, eu abria a porta e lá estava a mulher. Ela se virava e pedia que eu fechasse o zíper de sua roupa. Era uma situação constrangedora. A mulher causava aborrecimento a todos os pastores naquela pequena comunidade. A um quarteirão de distância morava uma família cujas filhas de 12 e 13 anos subiam no telhado da casa para impedir que o pai delas as estrupasse. E nos limites do vilarejo havia uma bela casa, onde morava um casal jovem com 2 ou 3 filhos cursando o ensino fundamental 1. Quando o ônibus chegava de manhã para pegar as crianças, a mãe saía de casa usando apenas calcinha e sutiã. Todo aquele comportamento humilhante era de partir o coração. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, e a humilhação demoníaca realiza todas essas coisas quando se manifesta na vida de uma pessoa e de sua família. A humilhação tem grande poder na esfera da alma. Traz morte, não vida. A humilhação não é de Deus. Quando vemos situações humilhantes ocorrendo, é bem provável que exista um espírito demoníaco em ação. Marcos 5,15 diz: Quando se aproximam de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. O espírito de humilhação havia sido destruído, agora o homem estava vestido e em perfeito juízo. Má interpretações de sinais. Ao longo dos anos, tenho conversado sobre libertação com o Dr. Pablo Deiros, presidente do Seminário Teológico Batista Internacional em Buenos Aires, Argentina. Considero um dos mais brilhantes eruditos religiosos do mundo de hoje. Depois de anos de envolvimento com o Ministério de Libertação na América do Sul e ao redor do mundo, o Dr. Deiros observou que a maioria das pessoas nas igrejas norte-americanas não acreditam que existam demônios na igreja ocidental. Temos o costume de pensar que os assuntos de libertação pertencem às culturas sul-americanas e africanas, mas não à nossa cultura ocidental. De acordo com o Dr. Deiros, no entanto, os Estados Unidos são uma das culturas mais endemoniadas que ele já encontrou. Em vez de reconhecer os espíritos malignos, nós, do Ocidente, temos a tendência de vincular a terminologia psicológica ou médica a situações verdadeiramente demoníacas. É comum encobrirmos os espíritos malignos com categorias de doenças mentais. Repito, não estou dizendo que todas as doenças mentais têm origem em espíritos malignos, e não estou dizendo que nenhuma igreja dos Estados Unidos reconhece os espíritos malignos. Estou dizendo que a libertação é quase sempre mal interpretada na igreja norte-americana nos dias de hoje, ou totalmente descartada. Os nossos seminários precisam preparar-se para treinar pastores a entender a libertação, saber como ministrá-la e saber como treinar outras pessoas para ministrá-la. Embora haja ótimos ministérios que dão treinamento para a libertação, se este não fizer parte dos seminários, a maioria dos pastores não o receberá. A demonização e o subconsciente. Muitos comportamentos com os quais deparamos no Ministério de Libertação são subconscientes.
Às vezes nós nos comportamos de determinadas maneiras em razão de mágoas e feridas interiores, sem saber que somos impulsionados pelo subconsciente. O inimigo aproveita-se do nosso sofrimento subconsciente e aloja-se em nós usando essas mágoas para nos manipular e quase sempre traz consigo armadilhas ou acusações que nos forçam a fazer aquilo que normalmente não faríamos. Quando alguém nos diz que se sente motivado compulsivamente a fazer determinadas coisas sem saber porquê, vemos que, em geral, há uma mágoa ligada a algo demoníaco no topo de tudo isso. E é aí que a conexão da cura interior com a libertação se encaixa tão poderosamente. Eu mesmo tenho experimentado libertação e cura interior. Houve um tempo em que eu era muito crítico em relação a mim, aos meus erros e tentações. Apesar de não estar caindo em tentação, o fato de ser tentado me incomodava. Durante o processo de cura interior, aprendi que alguns dos problemas com os quais eu lutava na vida não eram apenas causados por más escolhas, mas também por profundas necessidades do meu subconsciente que tinham origem na rejeição. A rejeição me forçava a ter certos tipos de comportamento. No entanto, eu não conhecia a origem desses comportamentos. Não quero dizer que eu não era responsável pelo meu comportamento. Eu era responsável sim, mas passei a entender que não era tão livre quanto gostaria de pensar. Eu estava amarrado às necessidades do subconsciente nascidas da rejeição. Eram mágoas e feridas profundas e poderosas que se originaram antes de meu nascimento e das quais eu não tinha entendimento cognitivo. Aquelas mágoas exerceram um impacto poderoso na maneira como eu me sentia em relação a mim. Passaram a ser semelhantes a botões interiores que poderiam ser apertados com facilidade quando eu me sentia magoado ou rejeitado. E quando os botões eram apertados, eu reagia de formas quase sempre impróprias. À medida que a cura interior foi progredindo e comecei a entender a dinâmica das minhas mágoas, fui capaz de me perdoar. Duas opiniões distorcidas da demonização. Quando se trata de lidar com espíritos malignos, precisamos ser cautelosos para não pensar que 1. Tudo é demoníaco, ou 2. Nada é demoníaco. Esses dois modos de pensar são igualmente distorcidos. Precisamos exercitar o discernimento espiritual e entender o que a Bíblia tem a nos dizer. Uma das formas para tentarmos determinar a presença de demônios é fazer perguntas investigadoras. Precisamos, porém, ter sempre em mente que a prioridade deve ser sempre da pessoa com quem estamos lidando. A libertação é um ato de amor. Não devemos sacrificar a pessoa colocando-a no altar de um projeto de libertação que poderia causar cicatrizes ou mágoas. A nossa prioridade é sempre a cura da pessoa realizada em um ambiente de respeito e amor. Certamente, nem todas as doenças físicas têm origem em espíritos malignos. O nosso corpo pode funcionar mal em razão de problemas físicos. O mesmo se aplica às doenças mentais. Nem todas as doenças mentais têm origem demoníaca. O cérebro é um órgão que pode funcionar mal da mesma forma que qualquer outro órgão do corpo. O mau funcionamento do corpo ou do cérebro pode ser causado por um problema físico, por um problema espiritual ou por ambos. O abuso, por exemplo, pode causar impacto no funcionamento do seu cérebro. Se alguém sofreu abuso na infância, pode ter desenvolvido tendências de dissociação. Nesse caso, o cérebro é colocado no modo de sobrevivência, dividindo-se em partes de maneira que a pessoa se dissocia das outras partes. Esse mecanismo de proteção capacita a pessoa a sobreviver como crianças, mas, se não for resolvido, poderá causar disfunção na vida adulta, levando a uma personalidade fragmentada. Esse é um mecanismo de sobrevivência da mente, não demônio. Os demônios podem ligar-se a essas partes dissociadas da mente e até mascarar o problema como uma personalidade dissociada, mas a expulsão desses demônios não curará a pessoa.
Ela será curada quando suas mágoas interiores forem curadas. Deus é um Deus de amor, graça e misericórdia. Esses atributos de seu caráter são acessíveis a nós porque Ele é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Lemos em 1 João 3, 19, 20. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Ao reconhecer biblicamente falando que o cristão pode ter um demônio e tendo considerado os sinais como cristão pode ser demonizado, vamos voltar a nossa atenção a seguir para um exame da libertação como parte de um processo de discipulado que inclui santificação. A libertação não é necessariamente um evento único, principalmente se você retirar a palavra possessão e voltar ao significado grego de endemoniado com sua diversidade de significados.